Acabaram de aprovar na comissão o fim da saidinha de presos. Lembrando que é uma votação simbólica, pode continuar, Pedro, a gente vai seguir, claro, repercutindo esse assunto, até porque nesse momento, nessa votação simbólica, a comissão acabou de aprovar esse fim da saidinha, mas ainda não acabou, viu? Tem que passar ainda por outras casas. Continua, acho que Pedro. o Theo até pode trazer um pouco melhor esses próximos passos, mas apenas para dizer aqui para quem está acompanhando que é uma pauta que unificou a oposição e que ela unificou a oposição para além de Brasília. O elemento que eu estou trazendo é que nos estados, os governadores que comandam as penitenciárias e a polícia militar, especialmente esses de direita, que mostraram interesse de ir a Brasília para conversar com os senadores, para sensibilizá-los sobre a votação desse projeto, eles estão patrocinando esse debate. Muriel. Vamos seguir repercutindo agora com o Theo, justamente para a gente lembrar agora, depois dessa aprovação simbólica que acontece na comissão, vai para onde? Vai para a CCJ? Qual que é o caminho que pode seguir a partir de agora, Theo? E principalmente como é que o governo tem visto essa aprovação e esse andamento de forma tão rápida, levando em consideração que voltaram do recesso parlamentar ontem, hoje já tem essa aprovação simbólica, Theo? Aprovação a jato e era aguardado justamente por isso que o Pedro mencionou, dessa unificação desse tema, dessa pauta cara para setores, senadores da direita, senadores mais conservadores. E como disse o Pedro Duran, esse é um tema que abraçou todo mundo, principalmente por conta de um outro tema totalmente umbilicalmente ligado a esse, que é o da segurança pública. Tema que a gente vem comentando aqui todos os dias e que será um dos principais assuntos a serem debatidos nas eleições municipais desse ano. Vai ser um principal desafio para os prefeitos e vem sendo também um desafio enfrentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um assunto com relação estritamente ligado ao outro, porque isso afeta todos os cidadãos, não importa a classe social. Não importa se com mais ou com menos dinheiro a segurança pública chega em todos os cidadãos brasileiros. Justamente por isso, aproveitando essa onda, que conseguiram emplacar esse tema, um tema que foi agora aprovado de maneira simbólica nessa comissão especial e que agora, para a gente entender o trâmite, vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que vai analisar a constitucionalidade, a legalidade dessa proposta, que traz uma pequena flexibilização com relação ao que a gente tinha visto do projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que era um proíbe geral. Agora, a partir de uma emenda do senador Sérgio Moro, existe a flexibilização para a saída para estudo desses presos que cumpram uma série de requisitos, como, por exemplo, não ter benefício para que eles possam estudar, obviamente, mas para quem não cometeu crime hediondo ou grave ameaça. Ou seja, uma pequena flexibilização com relação ao texto inicial. Essa sugestão, então, foi acolhida pelo senador Flávio Bolsonaro, que disse que, de resto, mantida aquele texto que veio da Câmara dos Deputados. Por outro lado, como a Muriel perguntou, o governo federal vê com um pouco de preocupação esse tema, que é visto pelas pessoas mais garantistas, que têm uma atenção maior para os direitos dos réus, para que eles sejam garantidos e cumpridos, com relação à ressocialização. Obviamente que os estudos vão precisar provar e fazer com que essa balança se equilibre, mas o governo federal trata desse tema como um benefício a quem cumprir todos os requisitos. Isso serve como uma tentativa de ressocializar as pessoas. Obviamente, como resultado disso, apesar de simbólico, a base governista do governo não conseguiu segurar, a ver como será na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o saldo é a aprovação de maneira simbólica nessa comissão especial no Senado Federal, com esse benefício agora acrescentado pelo senador Flávio Bolsonaro, atendendo a uma sugestão do senador Sérgio Moro, de que o benefício seja aplicado para essa saidinha, para esse benefício, para quem for estudar. Então, esse texto agora avança e vai para a Comissão de Constituição e Justiça.
Perfeito, Theo. Vamos só lembrar, então, estamos acompanhando agora ao vivo a Comissão de Segurança Pública do Senado acaba de aprovar o fim da saidinha de presos, uma votação que aconteceu de forma simbólica, agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Essas são imagens ao vivo, inclusive, da Comissão de Segurança Pública. O Theo trazia as informações, inclusive uma apuração da Isabel Mega, do Marcos Amoroso, que fala que o senador Flávio Bolsonaro decidiu incluir essa informação da lei das saidinhas, essa possibilidade de manter o benefício dos presos que estudam, só que essa mudança específica desse benefício não deve se estender para quem cometeu crimes hediondos ou então de grave ameaça. Pedro Duran, quero seguir repercutindo com você também como é que o governo tem visto esse cenário. A gente estava acompanhando muito uma discussão de que não podia ser nem 8 ou 80, no sentido de que podia acontecer uma regulamentação, alguma movimentação para barrar algumas questões, mas não impedir de forma total. Agora que existe esse ponto que o Theo levantou, que a Isabel traz para a gente, então, de que quem estuda pode, então, ter essas saidinhas, pode ter esse direito às saidinhas. De que forma que o governo se movimenta? O governo entende como um ponto positivo diante desse cenário? Muriel, fica muito difícil para o governo entrar num confronto direto com a oposição numa pauta tão popular quanto essa do final das saidinhas. Então, é uma solução meio termo que, para todos os efeitos, algumas pessoas com quem eu conversei entendem que é melhor o governo engolir desse jeito e deixar a pauta passar e realmente deixar as regras mais rígidas do que entrar num enfrentamento direto sem ter o que usar para sustentar essa batalha. Porque é uma pauta, há uma percepção ali muito clara do ex-ministro, agora senador e que voltará a ser ministro, mas dessa vez do STF, Flávio Dino, da preocupação com o sistema carcerário brasileiro e com um tratamento humanizado, digno, decente para os presidiários, para aqueles que cometeram crimes e estão cumprindo sua pena. Então, ao mesmo tempo que há essa preocupação, há também, por parte da segurança pública, uma pauta muito forte, que tem muita força e muito apelo popular. Em ano de eleições, a gente sabe que as prefeituras não têm, sob elas, a responsabilidade de lidar com a segurança pública diretamente. Isso é do governo do estado, mas é uma pauta que vai marcar o debate eleitoral de 2024. Perfeito, a gente vai antecipando já esse debate. A Isabel Mega está aqui com a gente de novo para trazer as últimas atualizações. Essa informação, então, que a gente tem de agora, que a comissão acaba de aprovar de forma simbólica esse fim da saidinha. Como é que está a movimentação por aí? Como é que estão as movimentações, justamente levando em consideração que esse texto agora pode seguir para a CCJ? Tem alguma previsão já de quando que ele deve chegar na Comissão de Constituição e Justiça, Isabel? Oi, Muriel. Olha, a movimentação é de comemoração dos senadores da direita. Eles já começam com o pé direito mesmo, uma série de pautas do Legislativo que eles querem tocar neste primeiro semestre, algumas inclusive com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, já é uma sinalização que é bastante comemorada por eles. Como você disse, saindo aqui do plenário da Comissão de Segurança Pública, esse texto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Na discussão, no plenário da Comissão de Segurança Pública, teve senador defendendo que se pudesse tentar alguma artimanha para levar esse texto já com urgência constitucional ao plenário. Mas, até aqui, o que está valendo é que o caminho é a Comissão de Constituição e Justiça, depois o plenário do Senado. E aí, como houve modificação aqui na casa, esse texto precisará voltar lá para apreciação dos deputados na Câmara, portanto. Então, ainda tem um longo caminho pela frente, mas foi uma aprovação simbólica, ou seja, os senadores nem precisaram votar, porque já era uma matéria ali de acordo. Esse acordo foi muito construído de ontem para hoje. Ontem, quando eu falava com o presidente da comissão, o Sérgio Petecão, ele me alertava, olha, a gente vai discutir, mas outros requerimentos devem ser apresentados, tem outras pautas, então esse assunto de votação mesmo deve ficar lá para depois do Carnaval. Dá para perceber que o clima mudou completamente. Hoje eles já conseguiram discutir, aprovar as mudanças feitas pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que é o relator dessa matéria, e, portanto, já aprovar para que esse texto possa dar sequência. Não tem um prazo determinado para que isso aconteça, mas o que a gente pode dizer é que há uma pressão dos senadores da oposição para que essas pautas possam ser encaminhadas. E que, nesse caso, são pautas que encontram realmente um clamor na sociedade, sobretudo depois dos casos que a gente teve no Rio de Janeiro e outros casos
casos espalhados pelo país de pessoas que foram mortas por presos que estavam justamente nesse momento da saidinha temporária. Tanto é que essa lei vai ganhar um nome de um desses policiais do Rio de Janeiro que foi morto neste ano de 2024. Ele vai ser homenageado, dando o nome dele a essa lei, caso ela chegue à tramitação final aqui no Congresso Nacional. Então, é um momento de celebração, com certeza, da direita, mas com um texto que também encontrou ali um certo respaldo em algumas camadas fora a direita, viu, Muriel? Sobretudo porque permitiu essa possibilidade de que os presos possam deixar os presídios no caso de estudo, no caso de concluir o ensino médio, no caso de concluir o ensino superior e no caso de fazer cursos profissionalizantes. Exceto, essa regra não vai valer para aqueles presos que foram condenados por crimes hediondos ou com grave ameaça. É uma ressalva importante, né? Um texto bem menos restritivo, mas ainda assim que termina com a possibilidade dessas saidinhas de feriados, Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais e outras saidinhas. Os senadores aqui no plenário da Comissão de Segurança Pública, inclusive, trouxeram muitos dados que apontam o quanto o percentual é alto desses presos que não retornam depois para as penitenciárias, utilizando isso como argumentação para que essa matéria pudesse ser aprovada por aqui. Perfeito, Isabel. Aproveito para chamar o Theo Cury para a gente seguir repercutindo as informações que a própria Isabel trouxe para a gente agora, que até ontem não se falava em votação. Em poucas horas, o cenário mudou completamente. Pode ser, então, que nas próximas horas o cenário mude também, não só para votação na CCJ, além do Senado e para votar também na Câmara. Como a Isabel falou, a pressão está muito grande. De que forma que a gente pode acompanhar essa movimentação por parte da oposição para se mobilizar o quanto antes e aprovar o quanto antes esse projeto, não só em uma, mas nas duas casas. Theo? Olha, a comissão especial, ela tem a votação simbólica, mas na Comissão de Constituição e Justiça há uma votação um pouco diferente. Então, essa velocidade deve diminuir um pouco com esse avanço do texto depois de passar na comissão e, obviamente, vai ser necessário mais articulação para costurar um acordo e ver de que maneira esse texto vai passar adiante. Até por conta do que a gente vem falando, de trazer os dois lados. Por um lado, e o senador Cajuru tinha proposto uma alternativa que flexibilizasse um pouco mais. Esse texto acabou não sendo acolhido pelo senador Flávio Bolsonaro, que preferiu a emenda, ou seja, essa sugestão apresentada pelo senador Sérgio Moro para dar esse benefício aos presos que forem estudar. Obviamente, desde que não tenham cometido crimes graves e nem hediondos. Mas há que se colocar na balança, e os senadores vão fazer isso a partir de agora com o avanço desse texto lá no Senado Federal, para, de um lado, coibir a violência que acontece por meio da saída desse benefício, né? Por meio do benefício concedido, a saída desses detentos que cometem crimes no espaço de tempo em que estão fora dos presídios, e do outro lado que o Pedro Duran mencionou, de garantir o direito das pessoas que estão presas, cumprindo a pena delas, a que elas foram impostas pela justiça, essas penas foram impostas a eles pela justiça. Então, é necessário equilibrar, de um lado, o direito e, obviamente, a segurança por conta da soltura dessas pessoas ainda que temporário. Então, essas conversas vão avançar agora à medida que esse texto passa da comissão especial e avança para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do Senado Federal, porque ela é quem determina se determinado projeto, proposta, matéria é legal e se cumpre os requisitos da Constituição Federal, obviamente assegurando os direitos e garantias fundamentais.